Olá, eu sou a Gabi Xavier e sim, eu tô sem voz, mas eu precisava vir falar do retorno de Berserk. Tivemos finalmente capítulos novos, fiz um vídeo recentemente comentando sobre a continuação, que vai ser feita tanto pelos assistentes que já estavam acostumados a trabalhar com o Miura, do Estúdio Gaga, quanto com a supervisão, é claro, do seu melhor amigo Koji Mori, que participou de conversas com o Miura sobre toda a história de Berserk, segundo ele. E esses dois capítulos, que foram dois, mas tem um tamanho mais ou menos de um, eles vieram já com bastante a essência do Miura, claramente, com inspirações em painéis. Ao longo do vídeo vou colocar alguns lado a lado pra vocês, que o André inclusive separou pra eu trazer, que mostram o quanto a ilustração tá seguindo bastante da essência de Berserk, do Miura. Ontem teve um assistente que comentou no Twitter o quanto antes 99,2% era ilustrado pelo Miura, forçando no máximo 1% eram os assistentes que faziam e agora 100% é deles. E ainda assim, esses dois capítulos não fugiram tanto dos traços. Talvez então vamos sentir falta daqueles painéis extremamente bem ilustrados que demoravam tanto tempo pro Miura finalizar com a perfeição e precisão que ele sempre garantia e queria manter, mas continuei me sentindo lendo Berserk. Não foi um retorno qualquer. Pra quem achou que aquele capítulo 364 finalizava com um momento de felicidade e que todos viveriam bem, deixando coisas para trás lá na Ilha dos Elfos, não. O Griffiths, ele continua sendo o Fento e parece ter se aproveitado exatamente deste fato dele dividir o corpo com a criança do luar pra conseguir chegar nessa ilha que teoricamente não poderia ser acessada por pessoas com uma aura negativa. Uma brecha foi aberta e é exatamente isso que a gente vê acontecendo nestes dois capítulos. Será que este capítulo mostrou que o Griffiths ele pode ser atacado pelo Guts ou o contrário? E pra quem achava que essa lágrima era dele, aqui ficou explícito que não. Era uma remanescência de um sentimento daquela criança que estava ali anteriormente. E vamos lembrar que antes dessa transformação acontecer, quando estava virando, o momento de lua cheia, a gente viu o Griffiths tomando ciência ou conscientemente pensando na transformação, seu cabelo ficando com a ponta preta, então ele sabia o que ia acontecer. Na minha percepção, não sei vocês, eu acredito que o Griffiths ele tinha ciência do que aconteceria, provavelmente para onde essa criança iria, e se aproveitou deste momento para conseguir acessar um local em que anteriormente ele não poderia chegar. Aquela criança era um espírito puro e bom, que se assemelhava inclusive com o espírito de fadas, só que ali era uma representação da criança. A partir do momento em que troca com Griffiths, tudo muda, a aura muda e a representação energética é assustadora. Apesar do seu renascimento, a gente tem que lembrar, ele é um dedo da mão de Deus, ele é aquele que sacrificou todos os seus amigos e ele é aquele que não representa qualquer sentimento. Se em algum momento isso pode mudar, se a existência de um depende do outro, se eles podem se separar, isso são teorias lá pra frente, mas sem pensar que antes ali tinha uma criança que era o seu filho ou quem quer que fosse, o Guts entra num estado berserk. Ele não usa toda, não entra no estado de utilizar completamente a Berserker Armor, mas ele já tá enlouquecido tentando atacar o Griffiths, e é o exato impulso inicial dele. É exatamente neste momento que a gente começa a ver o capítulo, ele indo pra cima do Griffiths, e talvez no 366, no segundo momento que a gente tem, no segundo capítulo, tem uma pequena demonstração que ele pode conseguir atacar o Griffiths por causa das suas próprias habilidades e também, é claro, por causa da Dragon Slayer que a gente vai comentar. Só que evidenciando o que eu disse de que a energia deste corpo do Griffiths representado e da criança são completamente diferentes, assim que ele chega, e aí a gente vê também que existe um caminho, uma brecha, portanto, para que outras criaturas também cheguem até a ilha a partir deste, digamos que buraco que o Griffiths conseguiu abrir. Todas as criaturas da ilha, magos, bruxas, todos ali começam a sentir alguma energia muito forte, uma presença maligna chegou. Lembrando também que no capítulo passado, a gente viu a Danann comentando que o futuro da ilha está linkado a todos que habitam lá. E, por exemplo, a Casca usando toda essa roupa élfica que foi dada para ela no capítulo anterior, a Shirk depois do seu treinamento, a Farnese utilizando o chapéu da Danann, todas elas tinham passado, digamos que por um ritual para também fazerem parte daquela ilha. Todos, inclusive eles, estão conectados a tudo que vai acontecer, e o futuro da ilha parece estar extremamente ameaçado. Há algum tempo já comentamos em Berserk que o Griffiths teme de alguma forma essas pessoas, criaturas mágicas, os magos tão poderosos que estão exatamente nessa ilha que antes era inacessível. Mas será que eles conseguem representar alguma ameaça para barreirar esse novo ataque que não teve nenhum precedente, que ninguém imaginava que fosse acontecer? As reações, como eu disse, são assustadoras. A Casca, quando ela
não sei se tem ciência de que o filho desapareceu para dar lugar a Griffiths, mas quando ela olha quem tá ali e a uma distância bem maior do Guts, ela tá próxima exatamente daquele que a sacrificou ou tentou a sacrificar, a marca do seu sacrifício começa a sangrar muito. Não sei se vocês se recordam no arco do Conde, provavelmente sim, em que o Guts tenta chegar perto do Fento para atacá-lo, a sua cicatriz também, a sua marca do sacrifício, começa a sangrar absurdamente numa dor enlouquecedora. Inclusive os outros dedos, né, os outros anjos, eles ficam surpresos que o Guts simplesmente não desmaie de tanta dor. Parece que a Casca, além do trauma, além da dor psicológica, que ela ainda estava tentando se recuperar, essas memórias que renascem ao ver exatamente aquela figura que causou tanta coisa ruim na sua vida, ela também estava sentindo uma dor absurda. E ela depois a gente vê que desfalece, ela perde a consciência, talvez por um desses fatores, trauma psicológico, dor física ou sangramento profundo, né, muito grande, ou dos três fatores juntos. O fato é que ela desmaia. A Farnese vemos depois que segura a Casca e também é ela responsável por tirar a Shirk de um transe e de um perigo gigantesco, até de morte. A Shirk, que é extremamente habilidosa, que é extremamente poderosa, que a gente teve expectativas inclusive de que tivesse mais forte para um futuro momento de enfrentamento, de uma guerra, ali, quando ela vê a figura, a aura do Griffiths, antes de pensar qualquer coisa sobre quem é, o que é, parece que ela entra no modo astral e ela começa a ver exatamente o que é aquela energia tão forte e poderosa que por um microinstante ela se confunde e acha que poderia ser a sua mestre, que poderia ser a Flora. Se não fosse a Farnese chegar ali e atirar daquele momento de transe, ela teria se aproximado do que a Farnese chama de redemoinho, como se fosse quase um buraco negro, uma energia que suga e elimina qualquer coisa que estivesse ao seu redor. Se a Shirk continuasse e chegasse perto daquele que é um ponto de energia, um redemoinho que suga o Griffiths, ela teria morrido. E por enquanto, tudo que a gente vê deste momento é justamente como a ilha reagiu de forma muito ruim e assustada a essa presença que chegou. E antes de falarmos sobre quem tá ali, se eles podem reagir, qual o poder de cada um, qual a perspectiva de batalha, vamos falar sobre o próprio Guts. Primeiro que neste momento, como eu disse, tiveram vários painéis do Guts mexendo com sua espada, do seu olho em modo berserk, vários enquadramentos que lembram muito estruturas de outros arcos, ilustrações que lembram páginas, por exemplo, do arco das Crianças Perdidas, que eu já comentei aqui no canal também, e outras várias inspirações que mostram que, além de seguir o estilo do Miura, de conhecerem, trabalharem, mesmo que seja 1%, os ilustradores provavelmente também se inspiraram em outros momentos icônicos para produzir quadros que tenham esse clima, esse sentimento de Berserk. E no ataque do Guts, além das referências, é claro, nós vemos o seu desespero, mas tem um detalhe. Primeiro parece que ele consegue cortar exatamente o ombro, exatamente a cabeça, mas ele não consegue acessar. Ele não parece ter errado o alvo, mas parece ser inalcançável. Mas é claro que existem aqueles que são pontos fora da curva e o Guts já se provou assim mais de uma vez. E aí que entra um outro detalhe, que é a sua espada, a Dragon Slayer, que lá no arco dos Trolls, inclusive o Skull Knight comentou com o Guts, quando ele estava enfrentando uma figura que não era a Slan, era uma representação através das tripas e vísceras de Trolls, então não era exatamente o seu corpo como God Hand, mas que a espada do Guts, por ter cortado várias criaturas apóstolas, energias malignas, de alguma maneira ela foi alterada por essas energias e se transformou em algo capaz, naquele instante, né, no arco há muito tempo atrás, por exemplo, de ferir aquela Slan representada numa carne física. É um outro nível, mas, por exemplo, ele também conseguiu, mais recentemente, atingir um deus do mar, ou seja, uma entidade diferente. É uma espada que tá longe de ser algo comum, uma arma normal, e quanto mais o Guts foi enfrentando essas criaturas poderosíssimas, cumulativamente parece que essa sua espada foi ficando mais diferente, mais poderosa, tanto é que existe um detalhe que, óbvio, eu não posso afirmar pra vocês que é exatamente isso que eu vou dizer, mas que parece que o Guts tirou um fiozinho, pedacinho do cabelo do Griffiths. Mas isso é importante porque parece que ele vê esse fiozinho, que eu acho que é um fio de cabelo, comentem aí se vocês discordam, e ele fica um pouco atordoado pensando, olha, algo aconteceu, e logo depois disso ele vai deferindo golpes sem parar. Desesperado porque ele não consegue atingir em cheio, mas aqui, apesar do desespero, de inicialmente a gente pensar já era, ok que ele não está em full Berserk Mode, né, utilizando completamente a sua Berserker Armor, mas o Griffiths não mexe um músculo, sai dali praticamente debochando da cara do Guts e nada acontece. Será então que é impossível vencê-lo? Ainda tem essa micro esperança. Lembrando que não parece ter dado tempo
tempo da sua armadura ter tido um upgrade, o que a gente esperava que acontecesse. Não sei se desse enfrentamento a ilha será completamente destruída. Se for, se alguém ou alguéns, né, alguns deles conseguirão escapar dali. Hanar, que é a pessoa que construiu essa armadura, é quem nós esperávamos que fizesse um grande upgrade. Será que, no caso de uma destruição e abandono dessa ilha, ele iria junto também? Verdade é que ainda existem criaturas, pessoas ali, magos poderosíssimos, bruxas e um grupo apto a enfrentar minimamente quem pode vir ali com o Griffiths ou representar qualquer tipo de desafio, talvez para outros escaparem, como eu disse, escaparem pelo mesmo caminho que possivelmente outros estão chegando, como no final a gente vê o próprio Zod. Danann, a rainha da Tempestade das Flores, a rainha daquela ilha, me parece alguém que também é muito forte, não sei se exatamente para ataques, talvez mais como um suporte, mas pode ser alguém que mesmo que não no nível de um anjo, de um God Hand, né, da mão de Deus, pode ser que ainda assim ela seja forte o suficiente para ajudar nessa batalha que tá começando. Não é possível que o Griffiths só chegou lá pra dizer, olha como sou lindo e vai embora. Tanto é que o Zod o acompanha em seguida. Com o detalhe de que o tempo na ilha e o tempo lá fora correm de maneira diferente. Eu não sei se, por exemplo, lá fora o Griffiths sumiu e começaram a procurá-lo. Sabemos, entretanto, que a Sonya consegue passear por esses caminhos também. Não seria impossível para ela coordenar um envio do Zod e quem sabe de outros do bando do Falcão, do novo bando do Falcão. Se esse será daqui a 4 capítulos o fim deste arco da Ilha dos Elfos, o arco de Fantasia, então a gente espera que tenha uma pausa nessa batalha, imagino eu, para que seja uma clara finalização de arco e início do que chuto que seria o arco final. Por isso que eu tendo a apostar ou numa destruição dessa ilha ou um abandono dela pelo grupo principal, para que a história possa tomar um outro rumo e uma nova reorganização, para encontrarem lá fora Riquette, para que o grupo dos Kushan se una também, aí sim, para uma batalha final. Não acho que esta é ainda a batalha, a guerra final. É só um grande start, uma fagulha, para colocar de novo esse grupo que estava tranquilamente vivendo bem no último capítulo, tal como uma família, no caos, na destruição e no problema que precisa ser resolvido. Skull Knight, óbvio que ele ainda estava ali pela ilha, possivelmente no próximo capítulo ele já deve aparecer, até porque o Zod veio e ele nunca perde uma chance de brigar com o Zod. E o detalhe também é que, apesar de ser forte, apesar de ter dormido e descansado várias vezes, como o próprio Guts disse, também vimos no último capítulo que o seu corpo físico está extremamente afetado, com consequências, porque mesmo a armadura, que lhe dá tanta força quando plenamente utilizada, ela drenou sua energia pra caramba, e quem o tira desses transes para que ele não seja extremamente, completamente consumido como um dia foi o Skull Knight, é a Shirk, que não conseguiu sequer se aproximar dessa existência do Griffith Fento sem quase se perder. Então, como que isso vai acontecer? Quem vai tirar o Guts ali da frente do seu inimigo? Quem vai tirá-lo de um possível transe? Outra coisa interessante que eu lembrei é que, apesar disso de que na ilha não se pode entrar se não tiver uma energia boa, se não for aceita, de certa forma, alguns 2, 3 capítulos atrás, a gente viu que existe algumas criaturas, espécies de fantoches, que são espíritos reanimados de um povo, um império lá de fora que tentou certa vez invadir a ilha. Então, apesar de orgânica, quase como uma única criatura, a ilha e todos que vivem ali não é algo completamente inacessível. Como eu disse, o Griffiths, e também é dito isso naquela fala no final do capítulo, ele criou uma brecha, e a partir dessa brecha, desse buraquinho, parece que várias pessoas, várias criaturas, vários inimigos podem, quem sabe, entrar. Relendo, eu também lembrei dessa descoberta que nós fizemos recentemente, que foi no momento em que o Skull Knight perdeu a sua amada, que ele deixou de ser um rei e virou o Skull Knight. Ele foi consumido pela Berserker Armor completamente naquele instante de desespero, em que ele não se controlou mais na sua raiva, e a raiva é o alimento da armadura, mas também retroativamente, como uma consequência, faz com que a própria pessoa seja devidamente, completamente consumida. Eu não acho, não espero que seja neste momento em que o Guts perca a cabeça, que há algum gatilho, por exemplo, a Casca morrer, ser capturada, seja o suficiente para ele se perder, exatamente como foi o Skull Knight. Por mais que esses dois façam paralelos na jornada deles, como ainda não é o arco final, eu acho que o Guts, mesmo que saia com consequências, talvez desse primeiro enfrentamento ou começo de enfrentamento, ele ainda precisa percorrer o que vai começar no próximo arco, daqui a 4 capítulos, para enfim, talvez ter um final tão trágico quanto o do seu amigo. Mas, concluindo, pra mim esse foi um retorno incrível. Já abriu diversas pontas pra gente imaginar mais vários outros futuros. Pelo que está sendo dito, daqui a 2 semanas já teremos mais capítulos, mas é um conforto no meu coração sentir que eu estou lendo Berserk, confiando, é claro, a gente tem que confiar, pelo menos eu aceitei
preferi seguir assim, que as ideias que serão ilustradas nessas páginas não serão preenchidas com filler, enrolação ou criação, será exatamente ou devidamente considerando as falhas humanas de memória com o que o Mori principalmente lembra do que o Miura desejava pra essa história. E eu ainda, como eu disse, me sinto lendo Berserk. E pra mim é isso hoje que importa e eu tô bastante feliz. E que capítulo maravilhoso! Tivemos algumas falas, tivemos momentos impactantes, temos material para teoria e temos coisas para muita felicidade e talvez tragédia que continue daqui pra frente. O que vocês acham que vai acontecer? Parte do ou completamente todo o novo bando do Falcão vai chegar naquela ilha? Haverá alguma batalha ou simplesmente o Griffiths ele quis ali forçar uma saída do pessoal para que então depois eles batalhem num terreno que ele acredite ser mais favorável? Esse é o máximo que eu consigo entregar pra vocês, a garganta já assim rasgando, porque eu faço um pouco de força, bastante força, pra gravar nesses estados, então comentem aí, assim que possível eu volto pra fazer mais teorias, mais comentários, especulações, ou também vídeos separados de outros arcos e personagens, como tem aqui na playlist de Berserk, se vocês quiserem assistir depois. E sempre lembrando, se você é fã de Berserk quiser uma ilustração como esta, em quadro, ou camiseta, moletom, tem produtos com essa estampa e várias outras em loja.com.br/Gabi-Xavier, e também tem link pra Europa, pra quem mora em Portugal ou em outros países ali perto, então se quiserem depois, ache essa estampa maravilhosa e penso em fazer outras de Berserk se vocês quiserem também. Se quiserem continuar me assistindo, não esqueçam, se inscrevam e espero vocês, se vocês quiserem, todos os próximos vídeos e também em conteúdos extras em @xGabiXavier. Tchau, gente!